Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Louvado seja o nome do Senhor por nós podermos estar aqui em nossa comunhão com Deus, em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, podendo aos poucos voltar a congregar em união, em um só Espírito. Eu quero louvar a Deus nesta noite por esta oportunidade, louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Genival Leal, missionária Arlete Leal, pastor vice-presidente, pastor Elielto, pastor Marco e toda a diretoria, também os seus filhos, pastor. Nós sabemos que o pastor presidente, amados, nós temos uma dívida de gratidão com o nosso pastor durante essa pandemia, porque nós sabemos que não foi fácil, dentro dos nossos lares, o que nós passamos, ter que conviver com a ausência dessa comunhão, de congregar, mas incansavelmente, todos os dias, durante as lives, o pastor incansavelmente, sabendo nós que também ele sofria, tinha para nós, para a nossa família, uma palavra de ânimo, uma palavra de vitória, uma palavra de avanço, e para a glória do nome do Senhor, nós estamos aqui, por causa da unção do Senhor Jesus Cristo na vida desse homem de Deus, amém? Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1. Epístola do apóstolo Pedro, a primeira epístola no capítulo 1. Glória a Jesus. Quando todos acharem, nós vamos ler, amém? Todos acharam? Epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 1, está escrito: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Betínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a expersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação já prestes para se revelar no último tempo, em quem vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estáis por um pouco contristados com várias tentações. Amém? Podeis assentar. Meus irmãos, rapidamente, para a nossa meditação, nós estamos lendo a epístola do apóstolo Pedro. Nós acabamos de ler a epístola do apóstolo Pedro. Pedro, que antes foi um pescador, depois passou a ser um discípulo do Senhor Jesus Cristo. Após isso, foi nomeado para ser apóstolo, e ainda mais à frente ele passou a ser amigo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo Pedro, ele está escrevendo esta carta aos crentes dispersos, que foram dispersos, e também devido a uma grande tribulação, a uma grande perseguição, ao qual eles estavam enfrentando, devido à perseguição severa de um imperador, que perseguia os cristãos daquela época. Pedro está enviando esta epístola aos irmãos, aleluia, para os encorajar. A epístola de Pedro, ela é uma epístola, com certeza, uma epístola cristocêntrica. E Pedro, ele está trazendo a memória, aleluia, daqueles cristãos perseguidos, a certeza e a esperança deles estarem firmados na esperança de Jesus Cristo, na palavra de Jesus Cristo. Em algum capítulo da epístola de Pedro, ele vai até mesmo elogiar
alguns desses cristãos. Ele vai direcionar uma palavra de elogio e de encorajamento. Ele vai dizer sobre a esperança, a coragem e o louvor de cada um deles, de permanecerem inabaláveis na fé e de continuarem nesse propósito, servindo a um Cristo, a um Deus que eles não viram, não ouviram, mas tinham a certeza da fé e a confiança através da pregação da palavra. O apóstolo Pedro, ele é um apóstolo que ao contrário daqueles cristãos, ele andou com Jesus, ele viu Jesus e viveu experiências extraordinárias, até mesmo no meio da sua parentela. Os evangelhos registram a cura da sogra de Pedro por intermédio do ministério de Jesus. A Bíblia diz que Jesus, impondo as mãos sobre a sogra de Pedro, aquela mulher, ela foi curada. Pedro assistia milagres extraordinários, aleluia, através do ministério do Senhor Jesus Cristo. Foi o Pedro quem ousou, aleluia, naquela grande tempestade, direcionar uma palavra ao Senhor Jesus Cristo e dizer-lhe: Senhor, se é tu mesmo, me fazes ir ao teu encontro andando sobre as águas. A Bíblia diz que Jesus o convidou e o chamou. A Bíblia fala que naquela noite houve grandes livramentos. Um dos livramentos foi do barco ter se quebrado naquela tempestade, porque devido àquelas ondas, devido àquela tempestade ser maligna, porque o Senhor vai repreender, e o Senhor Jesus nunca deixou de repreender algo que fosse maligno. Aquelas ondas poderiam ter feito com que aquele barco se quebrasse no meio e ter causado estragos na vida daqueles discípulos, mas o Senhor não permitiu que aquelas ondas quebrassem o barco. Da mesma maneira, aqueles discípulos ali, eles poderiam ser jogados e lançados para longe, eles poderiam ser lançados para fora do barco devido à violência das ondas, mas Jesus não permitiu que eles fossem lançados para fora do barco também. E agora Pedro vai andar sobre as águas, mas Pedro, ele vai afundar devido à sua pouca fé. Mas o Senhor tinha uma obra na vida do Pedro. O Senhor tinha escolhido Pedro para uma grande obra missionária. Ele vai andar sobre as águas, mas quando ele está perto de afundar, o Senhor Jesus o toma, aleluia, e o tira daquela situação de ser afogado. Pedro também não teve a sua vida perdida. Ele era um homem de experiência, e ele agora está falando para uma igreja, para ela permanecer irremovível da esperança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo, ele é o autor da nossa salvação. Pedro está falando do Senhor Jesus como um Senhor que salva, como um Senhor que liberta, como um Senhor que livra da tentação e que não deixa os seus filhos desamparados. O apóstolo Pedro, aleluia, ele passou por uma situação também extraordinária em seu ministério. No capítulo 11 de Atos, se não me falha a memória, ele vai à casa de um homem chamado Cornélio através de uma visão, aleluia, excepcional. Chegando lá, ele prega a palavra, ele tira algumas dúvidas daquele homem, e aquele homem é batizado com o Espírito Santo. É vista naquele homem línguas, aleluia, o dom de línguas sobre a vida daquele homem. E Pedro é chamado, e alguns dos irmãos foram indagar Pedro: mas vem cá, você esteve na casa de alguém circunciso, que não é da nossa cultura, por quê? Mas Pedro, aleluia, ele vai trazer a memória, aleluia, daqueles líderes religiosos, a palavra em que ele vai dizer: olha, eu estava com Jesus, quando ele falou que não muito depois desses dias seríamos batizados, aleluia, que na verdade João batizou com água, mas nós seríamos batizados com o Espírito Santo. E não foi diferente, caiu sobre aquele homem o Espírito Santo, e a palavra hoje não muda. Em meio à pandemia, Jesus continua o mesmo, batizando com o Espírito Santo. A epístola do apóstolo Pedro vai falar sobre uma perseguição enfrentada pelos cristãos. Eles estão sendo perseguidos. O contexto histórico
dessa epístola por alguns historiadores, fala que a perseguição aos cristãos naquela época era uma coisa assim, até mesmo surreal. Eles obrigavam ou forçavam homens e mulheres a negar o Senhor Jesus Cristo, aleluia, a negar a salvação por meio de Cristo, com ameaça, com açoite, até mesmo com a morte. Mas Pedro está trazendo à memória da igreja o sofrimento que o Senhor Jesus Cristo passou para nos salvar. O apóstolo aos Hebreus, ele vai dizer: não temos para onde fugir, é necessário atentarmos para tão grande salvação. E é uma salvação extraordinária, é uma salvação poderosa. Nesta noite, você que está em casa ou que está aqui neste culto, o Senhor Jesus pode salvar alguém na tua família de uma maneira extraordinária e poderosa, de modo que ninguém pode arrancar das mãos dele aquele a quem ele decidiu salvar. Em João capítulo 10 ele diz que ele tem as ovelhas dele, que as ovelhas dele ouvem a voz dele e não vai atrás de estranhos. Eu louvo a Deus, porque no ministério da ADS tem um rebanho, aleluia, a qual o pastor está pastoreando este rebanho de Deus. Veio a pandemia, veio o desespero, veio a ansiedade, mas devido a esta promessa grande e poderosa, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, nós não fomos arrancados da presença dele. Por quê? Porque nós somos salvos pela sua graça. Poderia ser pior, não é verdade? Talvez você diga assim: mas muita gente morreu. Esta pandemia, nós estamos falando de pandemia porque o contexto da nossa história hoje é esta pandemia, no mundo todo. E você diz assim: mas muita gente foram mortas por esta doença, por essa enfermidade. Muitas pessoas morreram sendo cristãs, servindo a Deus. Deus achou por bem, lá no céu, aleluia, permitir que essas pessoas fossem. Deus achou por bem, até porque a palavra dele diz que ele tem prazer na morte dos seus santos. Essas pessoas, elas estão sobre uma viva esperança. Aqueles que morreram em Cristo, aleluia. Está muito enganado quem diz que aqueles que estão em Cristo Jesus e que veio a falecer por causa da pandemia, perderam uma batalha ou foram derrotados. Não, negativo. Aleluia. O que estão aqui também é uma decisão divina do céu. Deus achou por bem você ainda continuar batalhando, combatendo o bom combate. Mas o apóstolo Paulo deixou escrito que antes da última trombeta, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, o que estivermos vivos, seremos transformados. Alguém em algum lugar disse assim: nunca mais a igreja volta a ser igreja. É mentira do diabo. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. E para a glória do nome do Senhor, você está aqui, aleluia. Para a glória do nome do Senhor, você foi consolado. Você que talvez perdeu um ente querido, você que perdeu uma pessoa amada, alguém foi lá, orou por você, levou uma palavra, disse que o Espírito Santo iria te consolar. E para a glória do nome do Senhor, você foi consolado porque você ainda está nessa esperança, está nesta rocha inabalável, e o Senhor ainda continua te dando vitória. Eu me lembro aqui agora de Números capítulo 21. A Bíblia fala que em Números capítulo 21, o povo saiu para rodear os montes, a caminho da terra de Canaã. Mas a Bíblia diz que no meio do caminho
alguns começaram a blasfemar e falar contra Deus. E foram até Moisés e disse: Senhor, você nos trouxe aqui para morrermos no deserto. O Senhor, devido à sua justiça e à sua santidade, o Senhor permitiu, aleluia, que algumas serpentes fossem pelos caminhos do deserto, e mordia aquela serpente todo o povo de Israel, todos os filhos de Israel. Imagina aí uma pandemia de serpentes. Todo dia de manhã eram milhões de pessoas, ou melhor, milhares de pessoas mortas. Quando saíam de dentro da tenda, era aquele cheiro de morte. Serpentes que mordiam e aquelas pessoas eram mortas. Aleluia. A Bíblia diz que uma outra parte do povo foi até Moisés e diz assim: Moisés, ora ao Senhor, para que o Senhor nos livre desta serpente. Aleluia. Moisés, só o Senhor pode fazer com que estas serpentes parem de morder o povo e o povo venha a óbito. Só o Senhor para mudar essa história. Moisés, como intercessor do povo de Israel, a Bíblia diz que ele orou, e Deus deu a Moisés uma estratégia e falou assim: Moisés, faça uma serpente de metal e coloque ela sobre uma haste. Metal e bronze na Bíblia significa juízo, julgo, é Deus julgando o pecado do povo. A Bíblia diz que Moisés levantou aquela serpente de metal, colocou sobre a haste e falou para Moisés: Moisés, diga ao povo que todo aquele que olhar para esta serpente de metal será curado do veneno e não mais morrerá. Moisés fez como Deus mandou. O povo olhava para a serpente, aleluia. E quando eles olhavam para aquela serpente de metal que Deus mandou Moisés levantar, a Bíblia diz que o veneno saía do povo, ou o povo deixava de morrer. Da mesma maneira, Jesus à noite conversando com Nicodemos, ele disse em João capítulo 3, versículo 13, se não me falha a memória: Nicodemos, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O viciado olha para Jesus e é liberto. O cachaceiro olha para Jesus e é liberto. Nesta noite, quem estiver na pandemia vai olhar para Jesus e ser, para a glória de Deus, liberto, porque Ele é maior. Ficamos de pé em nome de Jesus. Salmo capítulo 56, versículo 13. Jesus, Ele livra da morte. Isaías 43, 2. Ele livra do fogo. Mateus 6, 13. Ele livra da tentação. Lucas 11, 14. Ele livra do mal. E Ele livra da boca do leão. 2 Timóteo 4, 17. Há um livramento de Deus para você nesta noite. Jovens, eu quero falar agora em nome de Jesus para toda a juventude do ministério do campo de Saracuruna. Jovens, vocês são parte, não é uma parte exclusiva, não é uma parte separada. Juventude desse ministério, vocês são uma parte do corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual Ele é a cabeça. Se levanta em nome de Jesus. O Senhor, jovem, te chamou para uma grande obra. O Senhor é contigo, juventude. Lembra do que o apóstolo Paulo falou para o servo dele, Timóteo, não é isso? Ninguém despreze a tua mocidade, jovem. Não é para curtição, não é para você ir para longe, não. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo? Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade. Embora você é moço, embora você é jovem, Deus quer te usar. E o dom que está sobre você é por meio de profecias. Mocidade,
Em nome de Jesus Cristo, seja fortalecido no Senhor agora. Em nome de Jesus Cristo, creia que o Senhor está renovando os teus sonhos. Em nome de Jesus Cristo, mocidade, aquele que falou que você vai parar, que você não tem chamada, o Senhor está repreendendo ele agora, em nome de Jesus. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Mocidade, a última palavra que Deus me dá para vocês aqui nesta noite. Jovem, você que está em casa, aleluia. O apóstolo diz assim, ó: revesti-vos do capacete, tomai também o capacete da sua salvação. Os jovens aí que gostam muito de andar de moto, que gostam de uma adrenalina, vocês sabem que antes da morte do Ayrton Senna, já era fabricados capacetes riquíssimos, poderosos em impacto. Depois da morte dele, empresas e mais empresas construíram capacetes que podem ser resistíveis a um impacto de até 300 km por hora aproximadamente. Por que o apóstolo Paulo está dizendo: tomai o capacete da salvação, jovem? Salvação só quem pode nos dar é Jesus Cristo. Capacete é o Jesus Cristo. Sabe por quê? Aleluia. Porque só por meio de Jesus Cristo você vai vencer essas ideologias carnais, inflamadas do diabo para te fazer parar. Ideologias para a sua vida sentimental, ideologias malignas para a sua vida emocional. Jesus quer te proteger disso e fazer você sair por cima para o louvor da glória dele. Deus abençoe a sua igreja em nome de Jesus. Oh Jesus, só tu tens a palavra de vida. Aleluia, só Ele tem palavra de vida eterna. Pra onde iremos nós? Tu és o pão do céu, o Deus. Enche-me, enche-me até transbordar. Seja cheio nesta noite da alegria do Espírito Santo. Seja cheio nesta noite da alegria do Espírito Santo. Pra onde iremos? Aleluia. Só tu tens. Ele tem palavra de vida eterna para a tua família. Ele tem palavra de vida eterna para a tua vida. Ele tem palavra eterna, de vida eterna para o seu casamento. Aleluia, Jesus. Você que nesta noite, aleluia, queira fazer parte do corpo de Cristo, queira confessar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, em nome de Jesus. Você que estiver aqui no templo, venha à frente, aleluia, e venha realizar esta aliança com o Senhor. Você que está em casa, na sua sala, você que não saiu de dentro do quarto durante o dia inteiro, por causa de uma tristeza na alma, você que ouviu uma palavra que penetrou no fundo do teu coração, Jesus tem uma palavra que penetra mais profunda ainda. Vai lá na divisão da alma do Espírito, e Ele quer nesta noite te enviar essa resposta de vitória. Ele diz assim: eu te amo, eu te compreendo, e eu desejo te salvar.
Venha para Jesus agora, aleluia, e tenha um renovo na sua alma, no seu espírito, que vai atingir até a sua carne. Venha para Jesus. Oh, só Ele tem palavra de vida eterna. Aleluia. Ei, você lembra que aqui na palavra falamos de Moisés que intercedia pelo povo de Israel? Eu quero dizer para você que está dentro da sua casa agora, que está com o coração cheio de temor e medo por causa de uma enfermidade que os médicos prescreveram e disseram que não tem mais jeito para a sua cura. Moisés intercedeu pelo povo e as serpentes foram embora. Em Romanos capítulo 8, versículo 26, não temos mais Moisés, mas temos o Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E nesta noite, o Senhor fala no meu coração esta palavra: eu desejo te curar agora. O Senhor Jesus tem poder sobre as enfermidades. Aleluia. Ele quer alegrar o seu coração agora. Há um trabalho muito forte no mundo espiritual da parte de Deus nesta noite. Aleluia. Sinta o Espírito Santo te convencendo do poder de Jesus sobre a tua vida agora. Aleluia. Levanta a sua mão aí, que certamente o pastor vai orar por você. Mas em nome de Jesus, cadeias que foram impostas, aleluia, eu entro agora no mundo espiritual pelo nome de Jesus. Grilhões e correntes que são inquebráveis com o poder natural, eu falo contigo agora no nome de Jesus. Seja agora despedaçada, quebrada, arruinada, destruída pelo nome de Jesus, pelo nome de Jesus, pelo nome de Jesus. Aleluia. Regabaço. Alabarachuri com mandarabá. Enfermidade. Enfermidade. Você que está enfermo aí agora, você hoje vai saber que Jesus não mudou e Ele é o mesmo. Enfermidade. Você que foi enviada, eu falo agora contigo em nome de Jesus. Enfermidade que se alegrou quando os médicos, na sua sabedoria, disse: não tem mais jeito, espera o tempo da morte. Enfermidade, eu falo contigo agora no nome de Jesus. Câncer. Câncer. É bem verdade que tu tens poder para destruir os órgãos. Câncer. É bem verdade que você tem poder para deixar o ser humano fraco, sem força. Mas eu falo com você agora, câncer.
no nome daquele que tem poder sobre você, em nome de Jesus. Eu te repreendo agora. Canse. Deixa essa pessoa, em nome de Jesus. Agora. Vive o Senhor para todos sempre. Receba Jesus nesta noite, e o nome dele é glorificado.